Shalom a todos, nossos amigos, internautas, shalom para o Rabino Shai, para sua esposa, Haverá Maca, todos os líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei Torá, sejam todos bem-vindos. Hoje são 24 de Ab do ano 5786, 7 de agosto de 2026. A paraxá que estamos estudando é Re'er, ver, uma leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, e vai até o capítulo 16, verso 17. Para hoje temos duas aliotes, a quinta e a sexta. As duas aliotes irão começar no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22, e vai até o capítulo 15, verso 18. 22, 14, 22 a o 15, 18. O Orochi Modern já está presente, nosso operador de hoje. E a partir de agora, Orochi, você está com a palavra. Que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, shalom. Um abraço a todos nossos queridos que estão na sala. Shalom ao Rabino Shai, Haverá Malka e todos os nossos irmãos aí que estão neste momento, né, reunidos aqui nesta sala. Então uma honra para mim, né, estar nesta plataforma aqui colaborando e dando a minha pequena colaboração aqui nessa nossa sinagoga virtual que nos une, né? Nos une aí pelos quatro cantos, né, do Brasil, do Iapoque ao Chuí, não é mesmo? Então, iniciando aqui a nossa porção, que é uma porção bastante especial, porque ela encerra aí o Cachurute, praticamente, né? E, e ela já pula para um assunto que até eu gostaria de que, se alguém tivesse caderno e caneta na mão, você anotasse três coisas importantes que vai ter nessa quinta aliá aqui, para você não confundir quando você ler. Para que definitivamente, se tem alguém por acaso que ainda não está bem íntimo desse assunto, ele possa dar alguns passos já no conhecimento, se não ficar, de repente, completamente, né, elucidado esse assunto aqui para cada Raveria aí, ou para quem está se achegando à comunidade, né? Então, iniciamos aqui Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente separará o dízimo de todo o produto das tuas sementes, vírgula, que o campo produzir de ano a ano, que o campo produzir de ano a ano, e o comerás diante do Eterno, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer o eterno teu Deus em todo o tempo. Uma pequena pausa, uma pequena pausa para nós ir abrindo a nossa mente, porque tem movimentos religiosos, né, que ensinam que o dízimo era para ser comido. E outros já dizem também que o dízimo não se dá mais porque não tem templo. Eu faço uma pergunta assim, bem simples, para a comunidade é, refletir. Então quer dizer que um
não completei. O mandamento. E daí Roma também derruba o mandamento do ensinar dessa forma que o dízimo você pode colher a sua plantação e você mesmo pode comer aonde você quiser, né? Ou também não precisa dar mais, porque não existe mais o tempo, né? Então, nós sabemos que o mandamento é eterno, porque, embora o sacerdócio levítico, né, ele não exista, mas nós pertencemos ao sacerdócio de Melquisedeque, de que falou o escritor de Hebreus, né? Então, Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E Yeshua, ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na Brit Hadashah, na aliança renovada, da qual nós fazemos parte, o dízimo ele é vigente, ele é eterno. Roma não ia fazer, não tem poder para fazer isto. Certo, meus irmãos? Então diz aqui, para que aprendas a temer o eterno teu Deus em todo o tempo. Vamos prestando atenção. Se o caminho te for cumprido, de sorte que não possas levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o eterno teu Deus para ali pôr o seu nome, pois te abençoará o eterno teu Deus para teres produção abundante. Tudo isto nós sabemos que a obediência de Israel fazia com que as coisas funcionassem tudo perfeitamente na Terra Santa. Até mesmo a chuva no tempo certo. E se produziria ali um 100 por 1. Se produziria como Isaac certa vez já provou isto, que era possível ali produzir um 100 por 1. Não precisou ele sair dali para o Egito, né? Então, segue aqui, ó. Se te for longe o lugar, se te for longe, então o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o eterno teu Deus escolher. Nós temos um exemplo aqui, que eu já ouvi nas lives anteriores, que tem uma haverá que vai sair do Amazonas e vai vir comemorar Sukkot em Curitiba, os 7 dias, né? Temos um exemplo, eu acho que é a Haverá Hana, né? É isso? Sim. Então se ela tinha lá os recursos dela, se ela tinha ovelhas, vaca, boi, para trazer para a festa, ia ser meio impossível, né, ela fazer isso, não é mesmo? Trazer um boi no avião, uma vaca, uma ovelha no avião? Não, né? Não era possível. Então, ela venderia e ela traria o dinheiro, né? E quando ela chegasse no local, então ela vai celebrar a festa com os irmãos. E tudo que desejar ali, o seu coração, ela poderá comprar, adquirir. E ainda, para quem faz isso, né? De guardar este dízimo especial aqui, que não é o dízimo sacerdotal, tá? Eu já estou abrindo o jogo aqui. Então, por isso que esse dízimo aqui você pode comer. Por isso que já dentro do princípio está dizendo que você pode comer. Tá? Mas tem um outro dízimo ali que os judeus levavam separados, junto com esse dízimo que você pode comer. Então, esse dízimo aqui, meus irmãos, já vou abrir o jogo, vocês sabem, certamente que vocês guardam. Esse dízimo aqui é o dízimo para as festas. Esse é o dízimo que você pode comer nas festas. Você guarda 10%. Também, você guarda 10% consigo mesmo. Guarda no teu lugar, guarda no banco, guarda debaixo do seu travesseiro, do seu cofre. Saiu o seu rendimento, tira
o dízimo das festas, para que quando chegar as épocas das festas, ninguém venha gemer, não tenho dinheiro, não tenha, para que ninguém venha ter desculpa de dizer não posso ir, não posso, não tenho como celebrar, não posso colaborar com a comunidade, né? Então não tem desculpa, porque Deus é um Deus zeloso e quer que o seu povo seja organizado para que nada lhe venha faltar. E desta forma não tem como faltar. Você vai ter o recurso para as festas. O verso 25 diz: Então o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. Então, se é necessário que eu me desloque de um local ou para que eu venha congregar celebrar a festa longe da minha cidade, porque na minha cidade talvez eu não tenha condição de celebrar, né? Então eu vou trocar aquela, aquela minha prata, aquele meu recurso, aquele meu rendimento, né? Aquele meu trigo, uma das sete produções que Israel produzia na Terra Santa, trocaria por dinheiro, né? E darás esse dinheiro por tudo que deseja a tua alma. Daí chegando lá, você tem o recurso para comprar de volta. Daí você pode comprar um gado para bater, ou por rebanho, ou por um vinho velho, ou por tudo que te pedir a tua alma. Porque as nossas festas, elas são a vida de Israel. As festas são a vida do povo de Israel, que faz o povo se mover, refletir, faz nós voltar na história. E nós trazemos sempre isto para o presente. Diante do Eterno. As bíblicas, nós temos o Congresso anual. E o Congresso, Haverim Haverot, o Congresso, às vezes, se você não for prudente de cumprir com este mandamento aqui, o Congresso pode te pegar, como se diz o ditado, pode te pegar em maus lençóis, financeiramente, né? Você vai ter a viagem de ônibus, de avião ou de carro, você vai ter que comprar uma roupinha, né? E você tem a estadia lá. Mas se você guardou o ano inteiro, você vai ter os recursos para as festas do Eterno e você vai ter recursos também para o nosso Congresso. Ah, mas o Congresso não é bíblico? Nós somos Atos 29, meus irmãos. Nós somos Atos 29. O que é Atos 29? Mas na Bíblia não tem só até Atos capítulo 28? Mas nós somos a sequência de Mashiach, a sequência dos Shalihim, dos Talmidim, de Yeshua, nós somos a sequência, nós somos Atos 29. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a quantos nosso Deus chamar. Então, o povo de Deus, nas suas assembleias, nas suas reuniões, no Beit Din, nos congressos gerais também, tem poder para instituir coisas que são boas novas para nós seguirmos. E quando se determina, vira diante do Eterno um compromisso e um mandamento. Diz aqui que e te alegrarás tu e a gente da tua casa. Ponto. Agora o que vem? Então anotem aí que nós falamos do dízimo das festas. Agora, e o levita que está em tuas cidades, não deixarás de dar-lhe o teu primeiro dízimo. Esse aqui é o dízimo sacerdotal. Esse é o primeiro dízimo. Embora não esteja na ordem aqui, mas este é o primeiro dízimo, dízimo sacerdotal, que ele é 10%. Mas peraí, quanto que eu vou dar de dízimo? Até agora já está me mostrando que eu estou já com 10 para as festas, 10 para o sacerdócio, já são 20% de dízimo que eu já estou dando aqui? Ora, meus irmãos, os 10% das festas fica com você.
É uma poupança que você faz para você. Fala com um economista, fala com um economista e diga, pergunte para ele lhe dar um conselho para os dias maus, o que, que se deve fazer nos dias de bonança. De primeira ele vai dizer, não gaste mais do que ganhe. De tudo você guarde um quinto, por pouco que seja. Guarde um quinto, guarde 20%. Né? Aqui nós temos, então, aparentemente só o que apareceu aqui foi o dízimo sagrado que dá manutenção na obra espiritual de Deus que mantém o povo à frente de Deus, segundo o dízimo. Pois diz assim, ó, pois não tem parte nem herança contigo. Não tinha herança para eles. Agora, está bem elucidado até aqui, meus irmãos? Agora vamos ao verso 28. Estou dizendo até para vocês anotarem, tá? Agora vem o verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano e os depositarás dentro das tuas cidades. Um terceiro dízimo aparece aqui, meus irmãos. Nós somos o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel e nós somos aquele que não põe trave nos olhos das pessoas para as pessoas não enxergarem. Nós antes botamos colírio nos olhos das pessoas com bastante lucidez para que as pessoas fiquem completamente inteirados da verdade. Baruch Hashem. Então, qual que é o dízimo que você pode comer? Juntamente com toda a tua família, juntamente até mesmo, independente do dízimo que você deu para o levita, se o levita estiver lá nas festas, você vai também do dízimo das festas também repartir com ele, independente dos 10% que você dá para o levita, dá para a casa do tesouro. Tá certo? Agora aqui aparece esse outro, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano e os depositarás dentro das tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e tomará o primeiro dízimo. Você entregou para o levita o primeiro dízimo. E o peregrino, o órfão e a viúva, que estão nas suas cidades, tomarão o dízimo de pobre, o dízimo do pobre. Esse terceiro dízimo, meus irmãos, é um dízimo para assistência social, que você deve também entregar ou você guarda com muita, vamos dizer assim, ó, como se fosse ali um dinheiro que não é ser um dinheiro sagrado para a assistência social. Esse dízimo, ele vai servir para o socorro de um irmão, ele vai servir, às vezes, para um socorro repentino de alguém que precisou por alguns dias daquele dinheiro, e você vai ter no cofre, o tesoureiro vai ter ali separado aquele terceiro dízimo para a assistência social. Você vai poder ajudar com ele, um irmão pobre, que às vezes ele não este dízimo com o retorno também, que mais tarde ele vai poder te entregar, tá? Tá certo? Nós aqui já demos, por exemplo, um senhor que não podia, ele não tinha nenhum dente na boca, nós podemos, o testemunho, né, não para grandeza dele, né? Posso testemunhar também que nós demos as lentes de contato de um Raver também, que não tinha condições de comprar, né? E por aí vai, né? Isso tudo com os recursos do dízimo do pobre, vamos dizer assim. Não quero dizer assim do pobre, mas vamos dizer assim, daquele que Deus realmente deixa no nosso meio, para quê? Para testar o nosso coração.
Então, nos diz assim, ó, tomarão do dízimo do pobre e comerão e se fartarão para que o eterno teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, este terceiro dízimo aqui, ele era tirado ao fim de cada 3 anos. Mas como nós temos rendimentos mensais, nós tiramos, então, dividido os 10%, eles são divididos em três, que dá 33,33%, ou ponha 3,4%, né, por cento, no caso, né? Dá 3,4%. Então, vamos fazer uma soma aí, então. O dízimo das festas, 10%, fica num cofre, no seu próprio poder. Se você quiser entregar para o tesoureiro, você pode entregar, senão fica num cofre no seu poder. Nós temos 10%. Nós temos os 10% do levita, do sacerdócio. E nós temos 20 que nós temos que devolver e tirar do nosso ganho. Tá certo, meus irmãos? Mas tudo isso porque o Eterno, ele quer que nós seja abençoado em todas as obras das nossas mãos, né? Fazendo assim, ninguém vai gemer. Automaticamente, se você não pertencesse à comunidade judaica, se você estivesse fazendo isso, você fisicamente já estaria sendo uma pessoa próspera, sem ter o contato com o lado espiritual. Um economista qualquer, eu repito, ele vai dizer isso para você. E vai dizer isso para você independente da Torá, né? Para que você possa prosperar, possa poupar e consiga atravessar os dias maus, né? Então, passando dessa parte para frente, que eu espero que cada Raverim Haverote aqui anotou certinho, nós vamos então passar aqui para o capítulo 15. Ao fim do ano sabático. E esse é o modo do ano sabático, que todo credor que emprestou a seu companheiro o deixará. O deixará. Simplesmente. Você não vai apertar ele. Ele não pôde pagar. Ele não pôde pagar. O que você vai fazer? Aquele que pôde pagar, certamente que ele virá e vai te pagar. Ele vai ter o recurso para te pagar. Mas se ele não compareceu para te pagar, é porque ele não pôde te pagar. Então o deixará. Não reclamará a seu companheiro. Meu, qual é? Chegou o prazo aí, vamos. Se mexa, vamos acertar a conta aí. Não, você não vai reclamar dele. Mas deixa que um pouquinho mais à frente, se der tempo, a gente vai trazer isso aqui, né, para os nossos dias. Porque se eu ficar somente lendo o que acontecia na época teocrática, né, em que era o governo de Deus, né, sobre o nosso povo, né, talvez a gente não vai conseguir, né, trazer para os nossos dias algo que pode trazer uma boa reflexão para os nossos dias, né? Então diz assim, ó, não reclamará teu companheiro, nem a seu irmão, porque chegou o ano sabático para o eterno. Puxa vida, meus irmãos. Se vocês se tocarem o que acontece na véspera do ano sabático, seria, se vocês já se tocassem o que acontecia na véspera do ano sabático, e viesse algum judeu cobrar de outro uma conta, então seria algo realmente desumano, e isto faria com que a pessoa estivesse realmente pecando de outra, reclamarás. Desse aí você vai cobrar, né? E diz mais ainda com usúria, tá certo? É com usúria, com juros e correção monetária, tá?
que tiver em poder de teu irmão, o deixarás. Deixa lá com teu irmão. O que você emprestou? O que você é, deixou lá para que ele pudesse trabalhar, né? Porque uma das coisas, uma das tzedakah que o povo judeu dá não é simplesmente dar uma cesta básica para um irmão. O povo judeu, ele tem o costume de fazer com que o irmão caído financeiramente, ele tenha uma oportunidade de novamente se levantar e andar com as suas próprias pernas, para ele não viver eternamente dependente, né, até mesmo dos goim lá fora, né? Então você vai chamar o teu irmão, que é pobre, que está em situação financeira difícil, você pega, tem condição de botar ele na tua lavourinha, bota ele trabalhar na tua lavoura, dá um empreguinho para ele na tua firma, né? Então, dessa forma, você também tem condição de fazer com que as engrenagens dos negocinhos dele começam a andar novamente, né? Então nos diz assim, ó, não haverá no meio de ti mendigo. Contudo, não haverá no meio de ti mendigo, pois te abençoará o Eterno na terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, para herdá-la. Somente se ouvires a voz do Eterno teu Deus para guardar e para cumprir todo este mandamento que te ordeno hoje. Porque o Eterno teu Deus te abençoou, como te falou, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado, e dominarás sobre muitas nações, e sobre ti não dominarão. Isso aqui é uma coisa que nós temos que sempre levantar as mãos para os céus. Pouquíssimas pessoas, né, estão ainda sendo dominados pelos estrangeiros, né, pelo povo goim, né, porque mesmo que você seja empregado, você não se deixa dominar pelo patrão. Você não é dominado, porque no Shabat ninguém manda em nós a não ser o Eterno. Nas festas ninguém manda em nós a não ser o Eterno, né? E sobre ti não dominarão, né? Tem o testemunho aqui muito próximo de um Haver, né, que chegou a ser perseguido dentro da firma porque ele era uma espécie de José dentro da firma, né? Ele fazia coisas que nem era mandado, ele fazia além, né? E se tornou o funcionário do ano e ganhou todas as festas. E a inveja e a perseguição dentro da empresa começou a acontecer pelo fato de que, em determinado, porque ele não vinha no Shabat, e os outros tinham que trabalhar no Shabat. Ele, em determinados dias da semana, tinha peças lá de precisão para fazer, e ele não comparecia nesses dias e sobrava para eles, né? Até que veio a perseguição dos funcionários em cima, e o chefe, mesmo assim, vendo a produção dele, a qualidade do serviço dele, né, e tudo que ele fazia pela firma, desde limpeza, o setor dele era o mais limpo que tinha. E ele se tornou o funcionário do ano, numa mega de uma empresa aqui a 100 quilômetros daqui, meus irmãos. Eu tenho que dar esse testemunho, porque para ninguém ficar com medo de enfrentar lá o seu patrão, né, o seu senhor lá que lhe dá o serviço, tá certo? Eu enfrentei coisas aqui de vacaria também parecida, né? Que eu vim dependendo de um emprego e eu tinha que realmente abandonar o serviço por 5 horas da tarde e quando eles viram, estava só o caminhão lá abandonado lá, né? Tive que fazer isso aí até que eu venci, né? Até que o inimigo desistiu de me perseguir. Então, é um testemunho também que eu estou dando, porque na sexta-feira de tarde, né, em vez de manter aquela quantia de entregas normais, na sexta-feira de tarde, ele dobrava as entregas, parece para me prejudicar mesmo, né? É porque ele sabia que depois, no sábado, né, também não ia ter ali alguém para fazer entrega, né? Então, dobrava aquela sexta-feira ali e eu abandonava o caminhão e eu não queria nem saber, né? Eu preferia a rua do que transgredir o Shabat, mas eu venci, né? E vós vencerão, né? Qualquer um aqui que estiver aqui, que seja pessoas ainda que estão caminhando, que estão iniciando, você pode ter certeza que você vai vencer. Vai vencer também. Todos nós venceremos e sobre nós ninguém vai dominar sobre nós. Porque embora que o governo hoje é governo humano, mas sobre as nossas vidas particulares, o governo é de Deus sobre nossas vidas particulares, né?
Versículo 7. Se no meio de ti houver um mendigo entre teus irmãos, numa das tuas cidades, na tua terra, que o Eterno teu Deus te dá, não endurecerás teu coração e não fecharás tua mão a teu irmão, o mendigo, mas lhes abrirás a mão e lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Isso aqui entra também aquele conselho e aquele costume do povo judeu fazer, né, com que o irmão pobre se levante novamente e ele tenha suas engrenagens novamente funcionando, né? Guarda de que não haja uma coisa perversa no teu coração, nem digas. Aproxima-se o sétimo ano, o ano sabático, de modo que o teu olho seja mau para com teu irmão, o mendigo, e não lhes des nada. E ele clame contra ti ao Eterno, e haja em ti pecado. Puxa vida, meus irmãos, era nessa parte que eu estava esperando que nós chegasse, que desse tempo para nós conversar um pouquinho a esse respeito. O que estava acontecendo com o povo judeu quando se aproximava o ano sabático? O sexto ano sabático, Raverim Haverote, era o ano que o Eterno fazia com que a lavoura, com que o gado produzisse 3 vezes mais. Naquele sexto ano, produzia 3 vezes mais. Naquele sexto ano, que era para o sexto ano, que era para o ano sabático, e era para o oitavo ano, que era aquele ano que o judeu ia semear para depois colher. Então, para 3 anos. Agora, veja só, se não era coisa de Deus se indignar mesmo, que o judeu ali, vamos supor, estava se aproximando o sétimo ano. O Shemitah estava se aproximando, né? E daí, o judeu aumentando os celeiros para encher da alta produção que estava acontecendo, e aparecia o pobre lá, o necessitado, e ele fechando a mão para que não socorresse o seu irmão. Então, isto é causa mesmo de Deus se indignar, né? E também nos dá uma reflexão muito grande da seguinte forma. Quero que vocês reflitam, meus irmãos, porque é uma coisa que é meia humana, meia internacional, isso que eu vou dizer, que o rico, quanto mais tem, mais mão fechada é, mais pão duro é, né? Então, é algo que hoje, nos nossos dias, nós temos que também pôr a nossa barba de molho. Nós temos que ver se a gente não está abornado, se nós não estamos colhendo bem, se o nosso gado não está aumentando, se o nosso trigo não está aumentando, se as nossas lavouras não estão indo bem, e se aproxima o pobre e nós fechamos a nossa mão, né? E não estamos fazendo o papel de que Deus aqui está aqui recomendando para nós que não aconteça que o teu irmão pobre venha a reclamar de ti para mim. Já imaginou? Já imaginou o homem, às vezes, cheio de poder ali, e às vezes ele está numa situação bem precária espiritual na presença de Deus, deixando o seu irmão, né, na mão, não o socorrendo. Ainda mais dos exemplos, né, que a gente já teve aqui com respeito ao dízimo do pobre, né, ao dízimo das festas, né, e os dízimos dos sacerdócios, dos levitas, né? E nos diz mais aqui, ó, de modo que o teu olho não seja mau para com teu irmão mendigo, né? E não lhes dê nada. E ele clame contra ti o Eterno e haja em ti pecado. Mesmo que seja muitas vezes, lhe darás. E que o teu coração não seja mau quando lhe deres, pois por isto te abençoará o Eterno teu Deus em todas as tuas obras, em tudo que possuir a tua mão, porque nunca deixará de haver mendigos no meio da terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo: abrirás tua mão para teu irmão, para teu pobre e para teu mendigo na tua terra. Agora, um reino que nós sabemos, um reino que era um reino onde Deus falava com os profetas e que Deus estava ali muito próximo,
e isso não é uma alucinação nossa, Deus estava muito próximo do povo de Israel, estava ali no Santo dos Santos, né, recebendo os sacrifícios, Deus estava ali muito próximo, era um reino teocrático. Como é que pode, né? Deus que coordenava todo o povo de Israel ali, como é que pode ter mendigo no meio? Só existia mesmo para provar o coração do povo de Israel. Existe para provar o nosso coração. Somente para isso, meus irmãos. Aqui eu quero ler, que nós estamos com o nosso horário um pouco avançado, eu quero ler com os irmãos aqui na, na carta de 1 Iohanã, 1 João, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não é o talit que me faz judeu, não é o kippah que me faz judeu, não é o esnude que faz a haverá judia, não são a repetição de muitas, mas uma das coisas que é um dos pilares mais fortes do judaísmo é a bondade, é a tzedakah, é você não fazer vista grossa para, para o teu irmão, para o necessitado, né, para que isto não venha acontecer coisa que seja má diante dos olhos de Deus, né, meus irmãos? Eu encerro por aqui, meus irmãos, encerro por aqui a minha meditação e agradeço a todos que estiveram conosco aqui nesta live, tá? Um forte abraço e que Deus possa nos abençoar. Beshem e Yeshua HaMashiach. Amém. Encerre com uma oração, Bruxo. Amém. Encerrar com a oração, é isso que eu Sim, ouvi, irmão? foi. Proxe. É, exatamente. Amém. Então vamos lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó grandioso Deus, nós sabemos que todas essas coisas em que nós lemos, isso não foi nenhuma casualidade, isso não foi nenhum sonho. Nós sabemos, Eterno, que Tu esteve muito próximo de nós. Oxalá, Eterno, que Tu continues a andar em nosso meio. Sim, Eterno, é muito bom lembrar que Tu nos entregou a Torá. E entregou a Torá a um homem, a um grande profeta. Sim, nós podemos lembrar, sim, que o nosso povo teve momentos de ouro e nós jamais esqueceremos. E nós estamos aqui fazendo menção como se nós estivéssemos também lá, Eterno. Nunca esqueceremos que Tu és o nosso único Deus. Ó Eterno, retorna como nos tempos antigos, Eterno, pois a nossa alma e toda a criação, como disse Shaul Rachalia, almeja pela chegada do Mashiach, porque é quando nós sabemos que o nosso pranto cessará, as nossas dores, as nossas angústias, as pressões, as opressão cessará. Nós rogamos por Israel, pela cidade santa, que haja paz e prosperidade dentro dos seus muros. Rogamos pelo Rabino Ishai, pela Ravera Malka, por sua família e pelos seus grandes projetos. E rogamos por toda a comunidade Sina, por nossos irmãos que estão aqui nesta live e por aqueles que não estão aqui, mas às vezes estão passando por momentos de dor, com o coração partido, que
tu possa fazer novamente a liga e curá-los espiritualmente e fisicamente. Pelos méritos de Mashiach e Yeshua, nós pedimos e te agradecemos. Amém.